Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de pão caseiro. Essa receita ela é bem simples e ela fica bem fofinha com a casca bem macia. Então vamos começar? Eu tenho ali na minha bacia 1 litro de água morna, bem morninha, 1 colher de sopa de sal, 5 colheres de sopa de açúcar, porque eu gosto do pão mais adocicado, e 4 colheres bem generosas de banha, tá? Se você não tiver banha na sua casa, você pode colocar 1 copo americano de azeite, tá? 200 ml, no caso. E ali eu tenho o fermento, 3 colheres de sopa de fermento seco biológico para pão. Na outra tigelinha eu tenho 2 colheres de sopa de melhorador de farinha, tá? Se você não quiser usar, você não usa. Eu uso porque ele deixa a massa do pão mais macia e melhor de trabalhar, tá? Então, bora começar? Então, pessoal, agora eu vou colocar o fermento. Tá? E deixar uns 2 a 3 minutinhos aqui até ele começar a agir, tá? Assim, o misturador de farinha, melhorador de farinha, desculpe, a gente não coloca ele na água, tá? A gente coloca ele na farinha, depois que a gente adicionar a farinha aqui. Pronto, pessoal, já coloquei um pouco de farinha. Agora eu vou colocar o nosso melhorador de farinha. Desculpe que antes no vídeo eu falei misturador de farinha, perdão, é melhorador de farinha, tá? A gente vai colocar aqui e vai sovar, vai colocando farinha até dar o ponto da massa. Quando der o ponto da massa, eu volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, essa é a nossa massa, ó. Ela já desgrudou da bacia, tá? E já não tá mais grudando na mão, ó, tá? Ó. Agora eu vou colocar ela na mesa, vou dar uma sovadinha só pra mim separar as porções que eu vou fazer o pão. E eu vou passar meu pão no cilindro, tá? Aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ele fica. Então, pessoal, já dei uma sovadinha nela na mão e estiquei ela. Agora eu vou fazer a divisão. Eu vou pegar uma faca e mais ou menos meço aqui o tamanho do pão que eu quero, tá? Mais ou menos aqui vai dar 1, 2, 3, 4 pães, tá? Esse aqui ficou um pouquinho maior, a gente corta a pontinha dele aqui. Coloca nesse aqui que ficou um pouco menor, tá? É mais ou menos, tá, pessoal? Se você tiver balança aí na sua casa, você pesa, tá? Pra ficar tudo num tamanho só, tá bom? Agora o próximo passo é eu vou passar no cilindro, tá? E depois eu coloco na forma. Pessoal, uma dica que eu dou pra vocês é não deixar a massa do pão muito dura, tá? Ó, ela tá bem molinha, porque se deixar muito dura é difícil do pão crescer, ainda mais nesses dias de frio, tá? Então agora eu vou passar ele no meu cilindro. Aqui eu tenho os meus 2 filhos, tá? Vocês vão ver eles no vídeo. Se vocês escutar alguma voz de criança, é a voz deles, tá? E ali no fundo eu tenho o meu outro filho. É, o Matheus. Eu sou o Gabriel. Esse é o Gabriel. Eu sou o André. Esse é o André. Fala, galera. Então, bora voltar pro pão. Daí assim, ó, pessoal, o ponto da minha massa é quando eu vejo que ela tá bem fofinha, vou aproximar aqui pra vocês verem. Ó, que ela tá bem fofinha. E quando começa a dar tipo um estalo. Quando eu tô passando ela no cilindro, você começa a escutar esse barulhinho assim, ó. É o ponto de parar de cilindrar, tá? É a dica que eu deixo pra vocês que eu uso nos meus pães, tá?
Aí agora eu vou depois que fez esse estalo, eu vou enrolar ele, tá? Não tem segredo, tá, pessoal? Enrolo ele aqui. Assim. Essa parte aqui eu coloco pra baixo pra não aparecer. E ali no fundo tem as forminhas só untadas com azeite. Bastante azeite, bem untadas, tá? Eu vou colocar o pão aqui. E deixar. Eu vou fazer isso com todos eles. E agora eu vou falar da dica pra deixar o pão com a casquinha molinha, não ficar aquela casca dura. O segredo nada mais é, pessoal, do que água. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, água? Sim, já vou mostrar o que eu faço pro meu pão ficar com a casquinha bem macia. Aqui, ó, pessoal. É simples, é um borrifador que a gente acha nas lojas de utilidades. Um borrifador e água. Água a temperatura ambiente. O que você vai fazer? Você vai pegar e você vai borrifar no seu pão. É só isso que você vai fazer. Você vê que ele fica brilhante, né? Ó, a hora que você passar por ele e você vê que ele tá sequinho, você... De novo, tá? Você vai fazer esse processo, você só vai parar de fazer isso a hora que você for pôr ele no forno. Aí você para de borrifar água. Caso contrário, você viu que ele tá sequinho, passa ali e dá uma borrifada. Tá certo? Eu vou fazer esse processo do cilindro com os demais pães. E daí eu vou fazendo esse processo com o borrifador até a hora deles assar. Quando eles estiverem bem crescidos e for a hora de assar, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Então, pessoal, já passei todos eles no cilindro. Agora é só esperar crescer. E aí, pessoal, olha só, nosso pão já tá bem crescido, tá? Eu vou colocar ele pra assar. Agora, daqui uns 40, 45 minutos, eu volto pra mostrar como é que ficou o pão, tá? Assim, ele tá aqui em cima da chapa do fogão porque na nossa cidade tá muito frio. Então, eu coloquei ele perto de uma fonte de calor pra ele não demorar muito pra crescer. Em outros dias normais não precisa fazer isso, tá? Eu deixo ele lá em cima da mesa, ele vai crescer por si só. Lembrando, tem que molhar ele pra ficar com a casquinha fofa, tá? Só para de molhar a hora que você colocar ele dentro do forno. Então, pessoal, já estão todos assados, tá? Olha só, fofinho, ó. Vou apertar a minha mão, ó. Ele volta, tá? Esses dois aqui eu terminei de assar agora, eles estão mais quentinhos. Mas, ó, mesma coisa, são todos. Vocês podem ver que a casquinha, ó, já tá se soltando. Vou escolher esse daqui, mais moreninho, tá? Tá saindo fumaça porque eu acabei de tirar do forno, ó. Mas depois de frio, ele vai ficar igual, ó. Casquinha bem fofinho e ele fofinho dentro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Façam na casa de vocês.